Café realmente é muito bom, né? Café é sensacional. Se você não gosta de café, com todo respeito, você não serve para ser meu amigo. Enfim, Kalimera Ceolos. Agora são 9h09 da manhã, aqui em Atenas, na Grécia. Tenho só alguns minutos, porque daqui a pouco eu tenho que ir para fisioterapia. Mas vou tentar ser breve e assertivo, como eu sempre tento. Isso aqui serve muito, tá? Principalmente se você é uma pessoa que entende o valor do network e entende o quão é importante você saber se conectar com as pessoas. Dentro do seu trabalho, dentro da sua vida. E um adendo. O quão é importante saber se conectar com pessoas que estão superiores a você dentro da cadeia social. Dentro da hierarquia social. Vamos lá. A primeira lei do livro 48 Leis do Poder, do Robert Greene, é a lei do não ofusque o brilho do mestre. Talvez seja uma das importantes, uma das relevantes, uma das que preenchem o conjunto que faz com que você tenha poder. Em resumo, é uma das mais relevantes do livro. É intuitivo, mas não ofuscar o brilho do mestre significa não mexer, não apagar, não atrapalhar o brilho, a áurea, o poder e a influência do seu mestre, do seu superior, do seu patrão, as pessoas que estão acima de você na cadeia social. Talvez seja um dos piores erros que as pessoas cometem nas relações sociais. Eu vejo bastante no meu dia a dia e olha que eu nem sou do mundo corporativo. Eu imagino que dentro das empresas esse erro ocorra muito mais, porque está sempre tendo uma relação interpessoal ali, entre patrões e funcionários, entre pessoas que estão acima na hierarquia e pessoas que estão abaixo. Em resumo, é muito importante que você faça, e você vai ver o poder que isso tem na sua caminhada, de fazer com que as pessoas acima de você, fazer com que seus superiores se sintam confortavelmente superiores. Assim, outro livro que eu posso indicar e recomendo para vocês, principalmente para o mundo corporativo de relações sociais, é Como Influenciar Pessoas Poderosas. É um livro muito detalhado sobre esse tema, muito mais do que essa lei do 48 Leis do Poder, e assim, é incrível. Mas vamos direto ao ponto. Todos têm inseguranças. E da pessoa mais comum do mundo, da pessoa mais influente, brilhante do mundo, todos têm inseguranças. Porque, querendo ou não, essas pessoas que têm um alto status, que estão no topo da cadeia alimentar, socialmente falando, elas trabalharam muito para chegar no patamar que elas estão, então elas sentem uma necessidade muito grande de ter controle dos ambientes, de se sentir superiores aos que o cercam e se sentir, principalmente, seguros. E é por isso que normalmente você vai ver que essas pessoas, os seus superiores, tendem a ter um ego muito sensível, eles são extremamente sensíveis, porque eles sabem o quão eles precisam manter aquela reputação, quão eles precisam se manter nessa posição de poder. Então você tem que saber minuciosamente lidar com eles, porque caso contrário, você não vai conseguir uma troca de interesse interessante, que nem meu empresário fala, e eu não tenho vergonha de falar porque ele é meu mentor, mas toda relação tem interesse. Então, quando um patrão te contrata, ou qualquer relação de uma pessoa acima na hierarquia e abaixo, ambos têm interesse. O superior tem interesse no seu trabalho, na sua performance, alguma coisa de interesse ele tem em você, porque senão nenhuma relação existe sem interesse. E normalmente ele consegue extrair de você o interesse dele. Só que se você não sabe lidar com o seu superior, se você não entende o que eu estou falando aqui, de como se conectar, de como fazer as coisas acontecerem dentro desse contexto social, o seu interesse no seu patrão, que normalmente vai ser promovido, vai ser mais reconhecido, ter um salário maior, você não vai conseguir atingir. Dito isso, então, faça com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Você tem que ajudá-las a se sentir seguras. Você tem que ser a ferramenta assim que sacia o ego delas e sacia os interesses delas. Porque assim você será recompensado. É um erro muito grave quando você acha que você mostrando os seus talentos, mostrando suas habilidades,
você vai fazer com que o seu superior goste de você. Isso é verdade, em certa medida. Até é contraintuitivo falar isso, mas por vezes, quando você brilha demais num cenário com seu superior, quando você mostra sua habilidade demais, isso pode desencadear medo e insegurança. Porque, naturalmente, foge do consciente do seu superior, ele pode estar se sentindo ameaçado. Então, ele até pode fingir um apreço por você quando você brilha no ambiente, mas possivelmente numa oportunidade futura ele vai ou tentar te diminuir ou te substituir por alguém menos brilhante e menos interessante. Obviamente estamos falando de pessoas, então é uma característica comum das pessoas superiores, isso que eu estou te falando, mas obviamente vão ter senhores, vão ter patrões, vão ter pessoas de alto status que vão ser mais sensíveis do que as outras, vão ter pessoas mais inseguras do que as outras, então você tem que conhecer o seu mestre para você saber como lidar com ele. Não imagine porque você já criou um vínculo com o seu superior, você acha que ele tem afeto por você, ou que vocês têm uma boa relação, que você pode fazer tudo o que você quer, que você não tem que ter seus comportamentos assim pensados, porque isso você pode estar cavando sua própria cova. Então, sabendo de tudo isso que eu te falei, você tem que saber elevar ainda mais o nível do seu mestre e fazer com que ele se sinta seguro, confortável, de fato ajudá-lo. Então, você precisa saber cortejar, você precisa saber elogiar, só que a bajulação direta, ela pode, por vezes, dependendo do nível de bajulação, não ser eficaz, porque a pessoa poderosa não é burra, ela é inteligente. Então, se aparenta que você está bajulando de propósito, com base nos seus interesses, isso vai ligar um pisca-alerta na cabeça dela e já vai te colocar numa posição não interessante para você, vai te colocar como uma pessoa que está ofuscando o brilho dela, ou está buscando ofuscar o brilho dela. Então é muito mais eficaz você elogiar indiretamente. Tipo, se você é uma pessoa inteligente, faz com que seu mestre pareça ainda mais inteligente. Se você é uma pessoa que teve uma ideia, tenta colocar a ideia como se fosse do seu superior, mas assim, o mais público possível, para ele ganhar mais poder e ele ver que você atribuiu ele mais relevância. Tudo que você for fazer, eu acho que nas relações sociais tem que tentar ser feito intencionalmente, mas de forma indireta. Ser humilde sempre é bom, mas às vezes, nesse caso, você tem que ser intencionalmente humilde. Chegar para o seu superior, pedir ajuda, uma ajuda no qual você sabe que é um tema de interesse, um tema de domínio do seu mestre, porque essas pessoas amam esse tipo de solicitação, porque eles se sentem úteis, eles se sentem importantes. Então, de qualquer forma, você tem que fazer com que o seu mestre sinta que você precisa dele, e com o tempo você vai construindo uma relação na qual o seu mestre também vai sentir que ele precisa de você. Você gostando ou não, você tem que entender que isso é uma realidade. Isso existe na prática. Então, não estou falando que você tem que agir sempre dessa forma, mas você tem que ter consciência dessa lei, porque de fato ocorre dentro das relações sociais. Óbvio, o mais importante do que não ofuscar o brilho do mestre é você conhecer o seu superior a ponto de saber os limites dele, saber que tipo de comportamento ele não gosta, que tipo de comportamento ele gosta, saber o que atinge o ego dele, saber o que você pode falar, o que você não pode falar, como você tem que se portar diante dele, como você tem que se portar na ausência dele. Então, e obviamente todo o geral é mais importante do que apenas não ofuscar o brilho do mestre. Mas o não ofuscar a habilidade do mestre está dentro de todo esse conjunto. E é isso, você colocando isso na prática, você vai ver o quanto, se você conseguir fazer o seu mestre brilhar mais, ser mais reconhecido, você também será recompensado de forma recíproca. Então, até no livro diz, né? Se você conseguir que o seu Senhor brilhe ainda mais aos seus olhos, então você é o enviado dos deuses e será imediatamente promovido. Fico por aqui, um abraço. Se você curtiu, curta o vídeo, compartilhe aí nos seus meios de comunicação. Para você não vale nada, mas para mim vale muito. Forte abraço e é só o começo.